Quando um espírito em processo de reencarnar, ele fica junto da mãe para enfrentar os vínculos? Certo. Olha, a obra Missionários da Luz, que é uma obra que tem bastante substância sobre a questão do processo reencarnatório, ela tem nos capítulos 12, 13 e 14 só para discutir de maneira bastante pormenorizada um caso de reencarnação. Mas lá no capítulo 12, quando eles estão trabalhando ainda o início do processo reencarnatório, Alexandre, que é o mentor da obra, diz: as reencarnações variam ao infinito, a ponto de se poder dizer que não há nenhuma igual à outra. Então não existe uma regra rígida, não, elas são desse jeito, ou elas não são desse jeito. O que nós sabemos é que existe sim um vínculo entre o espírito e a mãe. E esse vínculo, ele é um vínculo tênue, leve, sutil, que se aperta à medida que a encarnação vai se processando. Quanto mais a gestação vai andando, maior o enraizamento do espírito no corpo, menor a consciência dele, ele vai entrando em torpor. Espíritos de condição mediana, lá pelo terceiro mês, já estão profundamente já entorpecidos. Almas mais sublimadas podem dar comunicações com a reencarnação, um processo reencarnatório mais avançado, mas a gente tem que sempre considerar as variantes de cada caso. Quando você pergunta se o espírito fica conectado na mãe, é muito comum esse processo de conexão. Mas a gente não pode dizer assim, não, ele está ligado nela, concebeu, o bicho está grudado nela. Porque existem algumas entidades que elas continuam agindo ainda com o processo reencarnatório em curso, mas elas com liberdade de ação, principalmente no início da gestação. Aí ela vai como que apagando e vai perdendo lucidez progressivamente. De maneira geral, embora não seja uma regra absoluta, a gente espera enxergar na mãe que está grávida o espírito conectado a ela. Isso é uma regra geral. Então, os videntes costumam enxergar a mãe com o espírito a ela vinculado. Mas isso é uma coisa de caráter geral. E a gestação, digamos assim, mais avançada. Uma gestação muito no comecinho e de um espírito muito evoluído pode ter características diferentes dessa que eu estou colocando. Então, vai depender muito das circunstâncias do reencarnante e do tempo que a gestação esteja se processando, né? Nós temos muitos casos em que são sempre citados os espíritos reencarnantes vinculados ao corpo da mãe.